Deixa eu te perguntar, você já liderou alguém que simplesmente não colabora? Ela sempre discorda quando você traz uma sugestão nova. Ela sempre tenta fazer as coisas do jeito dela porque ela acredita que essa é a melhor forma de fazer, sem nem escutar as suas sugestões ou ainda os processos que a empresa definiu para que fossem realizados. É difícil, né? Pois é, eu sei. Eu já passei por isso e nesse vídeo eu vou te passar os segredos para que você aprenda a jogar o jogo dessa pessoa e ter os melhores resultados. E no final desse vídeo você vai descobrir se o problema é você ou a pessoa, se a pessoa está no lugar certo ou não. Então fica comigo que eu vou te passar todos os passos até o final desse vídeo. Se você chegou de paraquedas aqui no canal, eu me chamo Luan Tavares, sou sócio da CIS Contabilidade Online e durante toda a minha carreira já liderei dezenas e dezenas de pessoas. Pode ter certeza, já passei por bons casos nesses momentos. Mas o que eu vou te passar aqui, além do que eu vivenciei na prática no dia a dia, eu também já paguei caro para aprender isso. Começando primeiro pelo porquê. Por que essa pessoa age dessa forma? Isso é muito importante a gente parar para pensar. Então vamos começar por quê? Vou te contar uma história de um liderado meu que já aconteceu comigo. O que aconteceu? Tem dois casos que é muito importantes e muito parecidos. Primeiro, quando comecei na empresa e uma equipe já existia. E aí eu tive que assumir essa equipe como líder. Ou seja, eu vim de fora, não era conhecido internamente e recebi a missão de liderar aquela equipe. O que acontece? Para as pessoas que estavam lá, estava vindo alguém de fora e muitas vezes as pessoas não me respeitavam, não sabiam da minha história, não sabiam o resultado que eu já tinha tido. Eu também não tinha sido líder ainda, né? De fato eu executava funções técnicas, mas tive que assumir um cargo, uma responsabilidade do dia para a noite sem nenhum tipo de treinamento. A maioria das pessoas me aceitaram bem, porque já estavam integradas com a empresa e tudo mais. Mas teve uma pessoa específica que não aceitou. Talvez, primeiro, porque a pessoa acreditava que o lugar dela deveria ser lá, então essa função deveria ser dada a ela, ou porque simplesmente não foi com a minha cara, que pode acontecer também, né? Então, o fato é que essa pessoa, do dia para a noite, ela passou a agir de uma forma muito diferente do que ela agia até então. Começou a não entregar as coisas dentro do prazo, começou a chegar mais tarde, começou a fazer horas extras de forma deliberada, né, para receber mais no final do mês, começou a deixar as coisas estourarem os prazos, deixar para entregar em cima da hora e, bom, eu falei ali, né, eu trabalho com contabilidade, sempre trabalhei com isso, e prazo pra gente é muito sério, né, uma vez que se você deixar passar meia-noite de 10 clientes, você já consegue ali rapidinho R$5.000 de multa, né? Só por atraso de declaração. Se você deixa de enviar uma guia de imposto no prazo para o cliente, você tem que arcar com as multas e juros. E dependendo do valor que o cliente paga, isso acaba sendo milhares de reais. Então, é uma responsabilidade muito grande e eu percebi que a pessoa que até então, olhando o histórico dela, vinha agindo da forma correta, ela simplesmente parou de fazer o que fazia até então. E aí gerou um problema. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre essa, mas também teve outro caso da pessoa que entrou depois, eu já era líder do setor, ela entrou depois, uma qualificação técnica muito boa, eu me esforcei muito para contratar essa pessoa, né? Briguei muito para conseguir trazer ela, a gente não tinha na época o budget, né, o valor do dinheiro suficiente para trazer ela, eu briguei, trouxe ali sugestões para encaixar melhor, porque eu acreditava muito que aquela pessoa era a pessoa certa para trabalhar com a gente. E talvez ali já foi meu primeiro erro, porque a pessoa já não encaixava e eu fiz coisas que estavam sobre o meu alcance para trazer ela. Então ela já veio com status muito alto, já veio, né, vamos dizer assim, com salto alto, né, já veio para resolver muitas coisas. Isso é bom. No entanto, talvez isso fez com que ela não me respeitasse como líder, percebeu que, então eu tenho qualificação técnica melhor, eu sei mais sobre o assunto do que o Luan, e aí agora eu não vou seguir regras, eu vou fazer do meu jeito. No entanto, o papel do líder de fato é direcionar. A gente tem que lembrar que é 50-50, 50% para cada um, responsabilidade. Então, são esses dois casos. Os dois casos, as pessoas não me respeitavam. Uma porque eu cheguei depois e ela já estava lá, e a outra veio de fora, eu briguei muito para trazer ela pela qualificação técnica, me esforcei muito, e essa pessoa veio com salto alto. E aí, com as duas pessoas, eu tive grande problema de liderança. As pessoas não me ouviam. E aí gerou um problema. E o que a gente precisa fazer para resolver esse problema? Qual foi o passo a passo que eu segui com essas pessoas para resolver o problema? Vamos lá? Primeira delas, eu tive que quebrar o viés. A gente não pode chegar com um pré-conceito sobre essas pessoas. Ambas, né, seja quem já estava lá, seja quem chegou depois com salto alto, ambas não me respeitavam e logo eu já tinha tido atritos com essas pessoas, né, já tinha tido problemas. Imagina que eu vou chegar para falar com a pessoa com viés, que essa aqui não me respeita, essa não me respeita, e a única forma é tirar a pessoa da minha frente, é demitir ela, porque pedir a cabeça dela que a gente fala na empresa, né? Não é essa a melhor forma. Primeiro, vamos quebrar o viés, anota aí. Então quebre o viés, quebre o preconceito. Você vai parar, você não vai agir no calor
do momento. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai começar a anotar. Primeiro, tirando preconceito, olhando para elas apenas como profissionais, apenas como pessoas. Lembre-se, fale quando você não estiver com a cabeça quente, fale quando você não estiver no calor do momento, deixe passar. Passa um dia, passa algumas horas, sai, toma um café, volta e entre na reunião direcionando a reunião. Você está no controle. Se você entrar com a cabeça quente, a pessoa vai direcionar para o lado que ela quer, que é o lado da confusão. Então a primeira delas é quebrar o viés. Segundo, perceba e entenda com seus pares, com seus outros liderados, se a sua comunicação está sendo clara do que você precisa, quais são as metas, se essas metas estão claras, quais são os resultados, quais são os indicadores que estão sendo pedidos, estão sendo claros. Você está conseguindo transparecer, você está conseguindo alcançar a outra pessoa com sua comunicação? Isso é muito importante. Depois disso, o que é importante? Você perceber se a pessoa tem qualificação técnica. No meu caso, como eu falei para vocês, ambas tinham qualificação técnica. Uma já estava lá antes de eu chegar, já entregava todas as coisas certinho, tinha os prazos, entregando tudo certinho, e a outra veio com resultados de fora, do exterior, né? Então trouxe ali experiências que ela tinha de fora. Na entrevista eu já tinha percebido, já tinha feito testes para comprovar que ela sabia fazer o que estava sendo pedido. Ou seja, eu não tinha problema de qualificação técnica. E por último, perceber se a pessoa está comprometida, ou seja, se ela está alinhada à cultura da empresa. De acordo com a revista Exame, foi realizado com mais de 1.400 líderes de RH, onde apresentou que 97% deles desejavam mudar algum aspecto ali na cultura da empresa, porque eles revelaram que estão com grandes dificuldades de materializar e incorporar essa cultura que vem da empresa para com seus liderados. Ou seja, o papel do líder é materializar e trazer a cultura da empresa para com seus liderados. E aqui nesse momento você vai ter que identificar se essa pessoa está tendo lá o comprometimento que você gostaria, que ela deveria ter. Beleza, o que a gente tem aqui? Eu percebi que a pessoa que já estava antes de eu chegar não tinha um comprometimento com a empresa, com a cultura, com o objetivo. Por algum motivo ela perdeu esse comprometimento. A outra ela até tinha comprometimento, mas ela agia de algumas formas onde ela não me respeitava. Então às vezes o que você pode ter aí? Você pode ter pessoas que queriam estar no seu lugar, que você assumiu a liderança e aí essa pessoa não te respeita. Às vezes a pessoa não está alinhada com a cultura da empresa porque talvez gostaria de outra coisa que não tem nada a ver com o lugar que ela está trabalhando, né? Ela está trabalhando com uma coisa, queria ter outra coisa que não está no lugar onde ela queria. Às vezes essa pessoa, ela é uma pessoa mais tradicional, gosta de processos mais manuais e você está num lugar onde é mais tecnologia, mais agilidade, então as coisas não vão conversar. Então, o seu papel aqui é também tentar entender sobre a ótica daquela pessoa, o que ela está sentindo sobre a empresa. Deixar tudo isso anotado previamente, para que você se prepare para uma reunião onde você vai sentar com ela e vai dar os direcionamentos. Beleza, agora vamos para a dica prática, que é você sentar com a pessoa e fazer a reunião. Primeiro ponto, você consegue identificar sem falar com ela, ou pelo menos colocar alguns indícios aí no seu caderno, do que motiva aquela pessoa? São os benefícios da empresa? São os resultados que ela pode dar para a empresa? São os próximos passos que ela pode dar dentro daquele lugar? A carreira que ela está almejando dentro da empresa? Você precisa identificar o que motiva ela ali. Isso é antes de conversar com ela. Agora, vamos conversar com ela. Primeira coisa que você precisa fazer é: fulano, eu estou vindo conversar com você e agora a primeira coisa que eu vou fazer é te escutar. Você tem que escutar. Você não fala no primeiro momento, você escuta. Você pede para ela falar por qual motivo ela escolheu trabalhar na empresa que ela tá e o que motiva ela, como que é a visão dela para com a empresa. Então ali você vai escutar e começar a linkar o que essa pessoa está falando para você com o que você tinha anotado antes, para ver se essas coisas estão convergindo. Ou seja, a pessoa nessa conversa, se você conseguir deixar ela confortável, num ambiente tranquilo, separada das outras pessoas da equipe, você puder passar confiança para ela, ela vai te dar todos os direcionamentos do que move ela. Isso é muito importante. Depois disso, você já entendeu o que motiva ela, para onde ela vai, o que ela está buscando na empresa, se ela está comprometida ou não. Se essa pessoa tiver de fato comprometida, mas só está desalinhada, o que você vai fazer? Você vai explicar para ela que ela não está tendo resultado satisfatório. Então, no meu caso, você tinha resultados muito bons e de repente as coisas mudaram. O que aconteceu aqui? E aí vocês trabalham juntos nesse ponto. A outra, poxa, você tinha resultados muito bons fora, mas quando chegou aqui as coisas não estão acontecendo tão bem. O que está acontecendo? Alinhamento. Nesse momento, esteja preparado psicologicamente, porque a pessoa normalmente ela vai reclamar de você, colocar a culpa em você. E você tem que fazer o quê? Quebrar o viés, ouvir, incorporar, trabalhar do lado dela. Ou seja, eu estou do outro lado da mesa. Pensa ao contrário, pensa comigo. Se a pessoa está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sentar do lado dela, hipoteticamente. Ou seja, vamos quebrar a barreira que a gente tem aqui. Eu estou do seu lado, não estou contra você. Então, o papel do líder é facilitar as coisas. Você é o facilitador. Vocês estão juntos. Juntos vocês vão alcançar resultados. Um precisa do outro.
outro aqui. 50%, 50%, fechou? Depois disso, a gente vai para a prática. Plano de ação. Crie um plano de ação, onde você vai ter passo 1, 2, 3, 4 e 5, o que você espera que essa pessoa faça nos próximos meses, e vocês vão se comprometer juntos. É onde ela vai fazer e você vai estar junto dela para apoiá-la e direcioná-la para o caminho certo, para os trilhos. Fechou? Sabe outra dica prática que vai te ajudar muito também? É deixar um like aqui nesse vídeo. Toda segunda-feira, às 19 horas, você vai acompanhar conteúdo sobre liderança, gestão e vendas aqui nesse canal. Eu espero que você consiga aplicar as dicas que eu te passei na prática já amanhã e depois você volte aqui para me contar nos comentários. Eu vou ler um por um e estarei aqui para ajudar com qualquer outra dúvida a mais que você deixar nos comentários, fechou? Até o próximo vídeo.